Nessa aula de hoje, poderosa, nós vamos falar sobre como ter comando das suas emoções e não ser escrava das suas emoções que te paralisa. Vou te contar uma história aqui para você entender um pouco sobre isso. Muitos anos atrás, no século XX, um comandante condecorado da Marinha Britânica estava em alto mar, no comando do seu navio, e era um navio enorme, um navio de guerra. E esse comandante carregava no seu peito muitas medalhas, ele era muito respeitado, reconhecido, ele era muito respeitado pela Marinha. Era início de noite, o céu estava meio nublado, o comandante estava se preparando para descer para jantar. E foi nesse momento que um marinheiro na ponte de comando avisou: sinal de luz 3 quilômetros à frente. Então o capitão se levantou e perguntou: essa luz está parada ou ela está se mexendo? E naquela época não tinha radar, então eles tinham que confiar no que os olhos estavam vendo. E o marinheiro respondeu: sinal de luz parada, senhor, e ela está em rota de colisão conosco. Ou seja, se nada mudasse, um grave acidente poderia acontecer ali. Então o capitão falou: avise a eles que eles estão em rota de colisão conosco e que eles alterem a rota em 20 graus. O marinheiro obedeceu o capitão e imediatamente o marinheiro recebeu a resposta do outro marinheiro, falando: nós recomendamos que vocês imediatamente alterem a direção em 20 graus. Então, quando o comandante ouviu isso, ele se sentiu insultado, porque a autoridade dele foi insultada naquele momento, e insultada ainda por um marinheiro, e ele era um comandante condecorado, cheio de medalhas, então ele se sentiu muito insultado. Então, o comandante falou imediatamente para ele enviar outra mensagem para o marinheiro. Seguinte mensagem: que nós somos um encouraçado de 35 mil toneladas da esquadra britânica. Alterem imediatamente o curso em 20 graus, ou seja, o comandante estava pedindo para que eles alterassem. Ele não queria alterar, porque ele estava se sentindo insultado. Aí o marinheiro que estava respondendo pegou e falou: eu sou o marinheiro da 2ª classe da Marinha, falou o nome dele e falou: alterem vocês em 20 graus. Então imagine como que o comandante ficou, né? Ele já estava nervoso, se sentia insultado, e o cara ainda insistiu para que ele mudasse a rota, né? E o comandante não queria mudar. Ele queria que eles mudassem, porque o comandante estava na rota dele. Aí o comandante, muito irritado, pegou ele para poder falar com esse marinheiro que estava do outro lado e falou que o navio dele era o navio líder entre todos lá da marinha deles, e que ele não ia mudar e que eles mudassem imediatamente em 20 graus a posição deles. E ele falou muito bravo: alterem o curso em 20 graus, isso é uma ordem. Ele já estava nervoso, e aí ficou um silêncio, o comandante não ouviu nada, e depois de alguns segundos de silêncio, o outro marinheiro na linha falou: senhor, nós somos um farol aqui na ilha. Essa história poderosa é uma fábula contada há mais de um século, e ela serve para poder lembrar algumas coisas sobre a vida humana. E você vai entender agora o porquê que eu te contei essa história. Nós, seres humanos poderosos, vagamos pela vida sem saber para onde ir, sem muitas ferramentas e sem saber o que nos espera lá na frente. Nós não temos um farol para nos indicar o que vai acontecer lá na frente com a nossa vida, que vai te mostrar um iceberg, por exemplo, que vai te atrapalhar nos seus planos profissionais. Em vez desse farol, em vez desse radar, nós temos as nossas emoções e sentimentos. Medo, ansiedade, alegria, prazer. As emoções são sentimentos. A emoção é algo que nos leva ao pior, mas que também o que nos leva ao melhor da nossa humanidade. Um ódio passional que faz uma pessoa cometer um crime, da inveja, por exemplo, que faz a pessoa se corroer, ficar doente por dentro, até o amor incondicional de uma mãe que protege seu filho. As emoções são um sinal imediato de que alguma coisa está acontecendo na nossa vida, que alguma coisa merece a nossa atenção. Sendo poderosa, se o teu cérebro ele identifica
algum comando, identifica uma ameaça, um perigo, ele muda. E ele não só muda, ele comanda uma mudança geral em todo o seu corpo. O coração bate mais forte, as suas pupilas dilatam, seu coração ele acelera, seu sangue é distribuído por todo o teu corpo e ele dá prioridade nesse momento aos grandes músculos. Você sente, você percebe tudo isso e nesse momento vem uma certa angústia. E isso te deixa em alerta, em busca de uma tal ameaça. E nós chamamos isso, sabe do que, poderosa? De medo. Isso é a reação que o teu cérebro e o teu corpo sente quando você está com medo. O medo e a ansiedade são sinais que o teu cérebro e o teu corpo te dão que você está com medo de algo que você ainda racionalmente não identificou que está com medo. E isso vale para todas as emoções poderosas. As emoções são como faróis que nos sinalizam situações, como o perigo ou também como coisas boas que nós devemos buscar. Se você já tentou brigar com as suas emoções e contra as suas emoções poderosas, acho que você já deve ter percebido que isso não é nada fácil e nada agradável. Um exemplo, se você já se apaixonou por uma pessoa que te despreza, que não te valoriza, você sabe o quanto é difícil lutar contra a vontade de estar perto dessa pessoa, porque o que você mais quer é estar perto dela e você quer lutar contra o seu sentimento para isso, para que você não queira ficar perto dela e você não consegue vencer os seus sentimentos. Ele fica te dominando naquela situação. Se você já sofreu com a procrastinação, que você sabe que precisa fazer aquilo, mas você não consegue concluir, não consegue terminar, você fica lutando contra aquilo, isso é horrível, né? Então, como você pode perceber aqui, poderosa, é muito difícil lidar com as nossas emoções, né? Então, pensando por esse lado, é mais fácil deixar o fluxo das emoções nos guiar, nos levar e viver na vida conforme as emoções vão deixando, vão indo. E esse é um caminho fácil, poderia ser um caminho fácil e feliz, deixar nossas emoções nos guiarem, né? Mas, como eu falei aqui no início com vocês, as nossas emoções podem ser muito traiçoeiras e nos trazer grandes arrependimentos. Então, não podemos deixar as emoções nos levar e nos guiar. Eu estudo muito sobre neurociência poderosa, como que o nosso cérebro funciona, como que as nossas emoções nos governam. Eu tenho muitos mentores que eu acompanho em relação a isso. Eu estou sempre pesquisando, vendo coisas novas. Eu já fiz cursos, mentoria sobre isso. Então, eu posso te falar com toda convicção que é realmente assim que as emoções funcionam e elas prejudicam muito a nossa vida se a gente não souber como tratar esses problemas e começar a viver uma vida tomando as rédeas das emoções, tendo de fato inteligência emocional. E com todos os estudos que eu já fiz, com muitos mentores meus que eu acompanho, eles falam que existe basicamente 3 tipos de pessoas. E uma delas são o tipo de pessoa que vive no piloto automático em relação às suas emoções. As pessoas que vivem no piloto automático, elas reagem às emoções do momento, ela simplesmente deixa acontecer e ela sente que não tem o domínio da vida dela, que ela não tem o controle e simplesmente deixa as coisas acontecerem. Pessoas assim sofrem por viverem assim porque elas não têm as rédeas na mão das suas emoções. O segundo tipo é a pessoa que vive numa guerra interna com as suas emoções. É como se existisse um cabo de guerra, sabe? Ela tá brigando sempre com as suas emoções. São pessoas que gastam muito tempo pensando e brigando com aquilo que elas sentem. Vai se identificando aí para ver se você não faz parte de alguma delas aqui, poderosa. E esse tipo de pessoa, elas tentam sufocar as emoções, elas tentam abafar as emoções e isso causa um desgaste, elas ficam extremamente exaustas mentalmente. Ou seja, de uma forma simples para você entender, essas pessoas tratam essas emoções como se fossem crianças birrentas, tentando deixá-las de castigo para ver se elas mudam. E o terceiro tipo de pessoas, nesses estudos, é a pessoa que já identificou as emoções paralisantes que ela tem, que ela sabe que prejudica ela, mas ela ainda não sabe o que fazer para resolver, para tratar esse problema que ela está passando. E essas pessoas, infelizmente, vivem paralisadas pela procrastinação, pela preguiça, pelo medo, pela ansiedade. Elas já identificaram esse problema, mas elas não sabem como lidar com isso. E esses 3 tipos de pessoas aqui que eu estou falando, talvez uma pessoa pode ter 2 tipos, entende? Ou talvez até os 3, acontece, poderosa. Então, se você está se identificando aí, não se preocupe.
Então, nesses estudos que eu vi, que eu estudei, que eu ouvi dos meus mentores que eu tô te falando, esses 3 tipos de pessoas são as pessoas que passam por confusões com as suas emoções. Talvez você se identifique aí. E uma coisa que também perguntaram para essas pessoas nesses estudos é que quanto tempo ela sente que ela tá se sentindo assim. E geralmente são pessoas que estão se sentindo assim há 10, há 15, há 20 anos, ou desde quando é criança a pessoa se sente assim, sabe? Ela vem se sentindo com esses problemas, com essas emoções conturbadas e não sabe o que fazer para resolver isso. E realmente, poderosa, muitas pessoas se sentem assim. Então as pessoas ficam anos passando por isso e às vezes não identificaram problemas emocionais, não ter o controle das emoções. Grande parte das pessoas passam por isso, só que algumas têm ciência e outras não, como o exemplo das 3 pessoas. E uma segunda pergunta que foi feita: a pessoa estava conseguindo fazer algo para resolver essa situação? E a resposta é não. E aí entra algo muito importante, que é o quê? Que é a rigidez emocional. E o que é a rigidez emocional? Vou falar sobre a rigidez emocional na próxima aula, poderosa, para você entender. Eu quero que você absorva com muito cuidado tudo que eu estou te passando aqui nessa aula. Volte se for preciso, veja se você se identifica com algum tipo dessas pessoas que eu te passei aqui, para você começar a entender nas suas emoções, para que você consiga praticar o que eu vou te passar mais para frente, para você começar a dominar elas, para você ter sucesso na sua conquista, no seu relacionamento e em toda a sua vida.